sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos continuar louvando a Deus agora, salmodiando a Ele com o Salmo 119, versículos de 9 a 16. Hoje, pela graça do Senhor, nós vamos encerrar este segundo parágrafo do Salmo 119. E no próximo domingo estaremos começando o terceiro parágrafo, a partir do versículo 17. Então, Salmo 119, do versículo 9 até o versículo 16. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Aleluia. O texto de hoje, último versículo deste parágrafo, versículo 16, nós vamos meditar. A palavra de Deus é denominada de, repita, decretos. A palavra de Deus tem esse caráter de decretos. Quando se fala de decretos, de estabelecer algum decreto, geralmente se usa o verbo baixar. Baixar um decreto. Baixar é algo que vem de cima para baixo. De cima é o céu, o trono de Deus. Do trono de Deus, do trono da glória, ele fez baixar, em duplo sentido espiritual, ele fez baixar à terra a sua palavra. Ele baixou essa palavra como decretos. Por que em duplo sentido? Porque ele baixou a palavra escrita que nós temos hoje na Bíblia Sagrada. E entenda uma coisa, desde a primeira palavra de Gênesis, capítulo 1, até a última palavra de Apocalipse, capítulo 2, a Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. É muito importante dizer isso, porque tem gente por aí pregando que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso é heresia, e é uma heresia que começou no catolicismo e que agora já está se espalhando no meio do protestantismo. Já tem pregadores protestantes aí, pastores, pregando que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Que nem tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. Errado, mentira de Satanás. O diabo é o pai da mentira. Deus é o pai da verdade. E toda a palavra é a verdade. E, como Paulo escreveu em 2 Timóteo 3,16... toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é palavra de Deus. Ainda que você esteja lendo uma genealogia ou um texto que parece que não traz nenhuma edificação intelectual,
medidas de templo ou não sei do que mais, de muros. Mesmo assim, é palavra de Deus, e essa palavra alimenta espiritualmente, purifica espiritualmente, liberta espiritualmente e santifica nossas vidas. Toda a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, é palavra de Deus. Palavra que baixou, palavra que foi baixada do céu à terra, baixada na qualidade de decretos. A palavra de Deus é decretada por Deus. Deus baixou os seus decretos aqui na sua palavra. Por que duplo sentido? Porque primeiro a palavra foi baixada de forma escrita, mas ela também foi baixada à terra de forma encarnada na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. De tal forma que Jesus Cristo é a encarnação viva de toda a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra. Por isso ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E depois ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. A palavra que foi baixada do céu à terra em dois sentidos: no sentido de escritura e no sentido de encarnação na pessoa de Cristo Jesus. Aleluia. E qual o propósito de Deus com essa palavra? Agora na nossa vida, dentre tantos outros, que envolve a nossa salvação, é fazer com que nós também nos tornemos palavra encarnada de Deus. Encarnar a palavra em nossas vidas, em nossas almas, a fim de que sejamos cartas vivas de Cristo, como Paulo escreveu em 2 Coríntios 3:3, ou poderíamos dizer, Bíblias vivas. Deus quer que nós sejamos Bíblias vivas andando por aí, para que os homens que não leem Bíblia, leiam a Bíblia em nós, na nossa conduta, nas nossas palavras. E essa palavra é escrita em nós, impressa em nossas almas, pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isto é, nas nossas almas, nos nossos corações, em tábuas de carne. Isso é encarnar a palavra de Deus. Esse mês de dezembro, as pessoas ficam por aí vivendo ilusões natalinas. Não passam de ilusões. Porque, em primeiro lugar, Deus não quis que a data do nascimento de Jesus fosse revelada. Não foi vontade de Deus que a data do nascimento de Jesus fosse revelada. Deus revelou a data da morte, a data da ressurreição. A data da morte de Jesus foi 12 de abril. E a da ressurreição de Jesus foi 14 de abril. Deus revelou essas datas. A data do nascimento de Jesus, Deus não quis revelar. Não foi 25 de dezembro. Por que Deus não quis revelar essa data? Porque Deus é sábio e Deus já sabia que pessoas iam usar essa data para fabricar ídolos, para fabricar ilusões, enganando acima de tudo crianças. E toda ilusão, todo engano procede da mentira, e o pai da mentira é o diabo. Então, Natal significa que Cristo foi encarnado. O significado que Deus quer dar para nós na nossa vida não é uma data.
O significado que Deus quer dar para isso na nossa vida é que, assim como Cristo foi encarnado em natureza humana, Ele vem para encarnar em nós a natureza divina através da sua palavra. Para que sejamos em palavra viva de Deus encarnada em nossas vidas. Como Jesus não achou, Maria e José não acharam um lugar em nenhuma hospedaria de Belém da Judéia, para que ela pudesse dar à luz, e foi dar à luz numa manjedoura. Essa manjedoura representa os poucos escolhidos. É só neles que Jesus nasce e é encarnado de verdade. Os outros todos não têm lugar. Em todas as outras vidas não tem lugar para Jesus. Quando que nós cristãos celebramos o Natal? Celebramos o Natal, celebramos o nascimento de Jesus, celebramos a morte de Jesus, celebramos a crucificação de Jesus, celebramos a ressurreição de Jesus, celebramos a glorificação de Jesus, todos os dias. 365 dias do ano, 66 quando for ano bissexto, todos os dias, porque Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Todo mundo cria essa ilusão de iluminação natalina, quantas luzes do Natal, e as pessoas emocionadas vendo aquelas luzes e não sei o que de Noel e não sei o que mais, tá? Se emociona com essas luzes, mas o coração está em trevas, a alma continua em trevas, a vida continua em trevas, porque a verdadeira luz não está nelas. O Verbo é a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina o homem. João 8,12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Não é uma luz piscante, é uma luz eternamente brilhante, que reflete a glória do Pai, a glória dos céus. Esse Jesus é que nós vivemos, amamos, celebramos, festejamos todos os dias. É em Cristo que nós nos alegramos, porque Ele é a palavra que foi baixada por Deus, do céu à terra, para que nela andemos e nela vivamos cada dia da nossa vida. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Muito bem, é decreto. A palavra de Deus é decreto baixado do céu à terra. E o sentido da palavra decreto é que a palavra de Deus é, não sei se existe essa palavra, se não tiver eu vou inventar agora, é imburlável. Ninguém pode burlar a palavra de Deus. Ninguém, por mais que pense que esteja burlando, não consegue burlar a palavra de Deus. E aquelas pessoas que aparentemente estão burlando a palavra de Deus, elas não estão, porque essa palavra está pesando sobre elas eterna condenação. A palavra de Deus divide o mundo em dois grupos. Um grupo extremamente maior, que permanece debaixo da palavra, e sobre ela, sobre esse grupo, pesa o peso da condenação da lei decretada por Deus contra o pecado. E um pequeno grupo, que Jesus chamou de poucos escolhidos, são edificados sobre a palavra,
sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a definição dos únicos dois estados espirituais existentes: o estado de salvação, acima da palavra, edificados sobre a palavra, e o estado de condenação, esmagados debaixo do peso da justa condenação da palavra de Deus, porque ninguém pode burlar essa palavra, e ninguém escapa dessa palavra. Glória a Deus. Maravilha. Por isso que a palavra então é decretos, e algumas vezes dentro do Salmo 119, durante os 176 versículos, a palavra será chamada de decretos. Mas nesse versículo 16 que nós vamos ver agora, né, esse versículo 16, a palavra também é chamada de palavra. Estão vendo aqui no 16, aqui na nossa tradução, ainda não vamos chegar lá, daqui a pouco vamos ver o título. Além de decretos, tem palavra. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Bom, o título aqui para esse versículo é, repita depois de mim, sentimento e pensamento. As duas coisas são expressas pelo salmista aqui, ó. Terei prazer, esse prazer indica emoção. Prazer é um sentimento, sentir prazer, tá? E esquecer é um atributo da mente, é alguma coisa do pensamento. Não me esquecerei da tua palavra. Então, aqui trata das duas coisas, sentimento e pensamento. Terei prazer, sentimento, nos teus decretos, e não me esquecerei, pensamento, não me esquecerei da tua palavra. Repitam. Aleluia. Então, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Esse versículo não muda muito do português para o hebraico, né? Está muito bem traduzido do jeito que está, mas eu coloquei o texto em hebraico para a gente ter a ideia, né? Aquela mancha que aparece ali, só aparece para nós que estamos aqui, viu? Para quem está em casa, ela não aparece, não. Aparece bonitinho lá para quem está em casa. É só aqui que não consegue, o aparelho aqui não consegue projetar aquela última letra daquelas duas palavras lá, então aparece aquele borrão preto lá. Mas é uma letra em hebraico. Birukoteiha estachá lo eskar divareha. Em letras portuguesas está escrito assim, vamos ver, palavrinha por palavrinha. A primeira palavra lá em cima, ouça e repita. Birukoteiha. Nessa palavra estão unidos as seguintes palavrinhas, ó. Nos teus decretos. Birukoteiha, tudo junto, junta tudo em hebraico, é nos teus decretos. Birukoteiha, o salmista está falando com Deus, nos teus decretos. Literalmente está escrito nos decretos teus. E a gente fala em português, nos teus decretos. Segunda palavra, diga, estachá. Aqui que o salmista colocou no futuro, tá? No futuro, aqui seria o verbo deleitar. O verbo deleitar, que foi traduzido em português por ter prazer. Ter prazer, em hebraico, o verbo deleitar, que também existe em português, né? O verbo deleitar. E aqui ele pode ser traduzido no presente. A forma conjugal como ele vem aqui no hebraico, cabe tanto no presente como no futuro, em português. Então poderia ser em português dizendo, Birukoteiha estachá, nos teus decretos eu me deleito. Nos teus decretos eu me deleito. Tá? Depois, duas palavrinhas, diga, lo eskar. O lo é não. Lo, tá? Em hebraico é não.
Em inglês é no, né? Em hebraico é lo. Lo, em hebraico, é não. E eshkar, tá? Eshkar é o verbo esquecer. Esquecer. Que também pode, diferente do que está em português, ser traduzido no presente. Não me esqueço. Nos teus decretos eu me deleito e não me esqueço. Última palavrinha ali, diga, divareja. Divareja é da tua palavra. Da tua palavra, como está aqui em português. Então, em português, toda essa tradução ficaria: nos teus decretos eu me deleito, não me esqueço da tua palavra. Repitam. A única diferença que deu aqui para a nossa Bíblia é que a nossa Bíblia colocou os verbos no futuro. Terei prazer, terei lá no futuro, e não me esquecerei lá no futuro, né? Mas a melhor tradução é no presente, tá? Nos teus decretos eu me deleito e não me esqueço da tua palavra. Deleitar é algo, deleite, sentir prazer, é algo que está ligado a essa parte da nossa alma, que são as emoções. E esquecer está ligado à mente, pensamentos, tá? Pensamentos. A nossa mente, ela foi criada por Deus para ter uma dinâmica de trabalho muito interessante. Ela trabalha no sentido de coisas que devemos lembrar e de coisas que podemos esquecer. Você não fica na sua mente lembrando de tudo, porque não dá para lembrar de tudo na nossa mente limitada. Você esquece de muitas coisas, e muitas coisas você pode esquecer. Você pode esquecer de coisas momentaneamente, para lembrar delas mais tarde, quando for necessário lembrar delas. E você pode esquecer de coisas que nunca mais vai se lembrar, a não ser que Deus ou algum evento na sua vida faça você se lembrar. É assim que a gente define essas atividades mentais como três fases importantes dentro da nossa mente. Vamos chamar de regiões importantes na nossa mente: a consciência, a subconsciência e a inconsciência. A consciência é a mente superficial aqui, que está na superfície, onde você enxerga, lembra de tudo o que precisa lembrar no momento presente. Tudo que você precisa lembrar no momento presente está sempre à mão, está sempre à superfície, você está sempre lembrando. Você não esquece disso porque está aí. A própria mente envia da superfície da consciência para um pouco mais abaixo da superfície, para a subconsciência, coisas que você não precisa ficar lembrando todo o tempo. Coisas que você só vai precisar lembrar quando você estiver lidando com algo referente a ela. E você mesmo pode pegar essas coisas aí, né? Pensando um pouco, você pode pegar aí da sua subconsciência e trazer para a sua consciência essas coisas. Ok? Mas aquilo que a mente lança lá na sua inconsciência, que é uma profundidade maior, nem que você queira, você vai conseguir lembrar. Você não consegue lembrar. Mas isso pode vir à superfície, pode vir à tona, pode ser lembrado, se Deus tiver algum propósito em que você se lembre disso.
Aí Deus traz isso, às vezes, algum trauma que está lá na sua inconsciência, que aconteceu na sua vida passada, na sua vida, né, anterior aqui, mais novo, quando você era criança ou adolescente, alguma coisa traumática aconteceu, e às vezes você ficou, a sua consciência, a sua mente lançou isso lá na inconsciência para você não ficar sofrendo com esse trauma ser curado. E às vezes, se esse trauma não foi completamente curado, Deus chama lá de baixo, traz de novo para a consciência para te curar. Então Deus pode tirar algo lá da sua inconsciência e fazer você lembrar que passou por isso, ou que aprendeu isso, ou que ouviu isso em algum lugar. Ou, né, outra forma de isso acontecer é algum evento na sua vida, alguma coisa que acontecer na sua vida, que faça com que coisas da sua inconsciência suba para a superfície da consciência. E aí você deve fazer com isso, levar, apresentar a Deus isso também em oração, em nome de Jesus. Outra forma de coisas lá da inconsciência vir para a consciência é por algum tratamento psicoterapêutico, onde um profissional na psicoterapia consiga puxar lá de dentro da sua inconsciência alguma coisa, e você vai lembrar disso. E geralmente, se for uma coisa traumática, você vai chorar, você vai sentir, mas vai estar ali um médico trabalhando com você para você ser curado disso. Ok? Mas a mente, então, trabalha nesses 3 níveis: consciência, subconsciência e inconsciência. A palavra de Deus deve estar sempre na consciência. Nunca devemos permitir que a palavra de Deus seja lançada para a subconsciência ou para a inconsciência. A palavra de Deus deve estar sempre na memória atual, na memória consciente, sempre à mão, sempre à disposição. É isso que o salmista quer dizer quando ele fala: não me esqueço da tua palavra. Porque as coisas que você esquece são aquelas coisas que baixam da superfície da consciência para a subconsciência ou para a inconsciência. Não, o salmista está falando assim: eu quero estar 24 horas por dia da minha vida muito bem consciente da tua palavra. Não quero me esquecer dela por nenhum segundo. Não quero me esquecer dela por nenhum momento. Agora tem uma coisa muito interessante que eu posso falar com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência de vida com Cristo Jesus. Eu não sei se isso acontece com os muito chamados. Eu acho que não. Parece que só acontece com os poucos escolhidos. Comigo acontece isso há 40 anos. Nunca me esqueço da palavra. Nunca. Não tem nenhuma situação da vida em que eu esteja assim, que eu esqueci da palavra. Nunca. O que o salmista está dizendo aqui não é que ele vai se esforçar para nunca esquecer a palavra de Deus, não. Ele está aqui confessando uma realidade que acontece na vida dele. Olha, aconteça o que acontecer na minha vida, eu nunca me esqueço da tua palavra. Por mais que um eleito tente se esquecer da palavra, tente lançar a palavra, que ele nunca quer fazer isso, lançar a palavra na sua subconsciência, na sua inconsciência, e esquecer a palavra, ele não consegue. Ele não consegue.
nem por um momento, nem por um minuto, nem por um segundo, nem momentaneamente. Às vezes você está, por exemplo, fazendo uma coisa, né, pegando uma aula, sei lá, ouvindo uma palestra, ou fazendo algum trabalho, e você está na sua consciência com alguns problemas do dia a dia, e você fala assim: bom, vamos esquecer por enquanto desses problemas para eu poder lidar com isso aqui agora. E você esquece, você consegue esquecer. Aí quando acaba aquela atividade, você lembra de novo, volta tudo ali, mas você consegue esquecer momentaneamente. Quem tem Deus, em momento algum, consegue esquecer a palavra. Não consegue esquecer a palavra. Eu tenho convicção que eu não faço parte do grupo dos muito chamados, mas parece que os muito chamados conseguem esquecer a palavra. Mas como membro do pequeno grupo dos poucos escolhidos, eu tenho certeza de que os poucos escolhidos não conseguem, por mais, mesmo que venham a tentar o que eles não tentam, porque eles não querem tentar isso, mesmo que tentem esquecer, não conseguem esquecer por nenhum minuto, por nenhum segundo, por nenhum momento. Apesar de tudo o que lhe aconteça na vida, ele não consegue, de forma alguma, esquecer a palavra de Deus. Ele não consegue nunca fazer essa palavra que ele recebeu se perder no oblivion do seu esquecimento. Não consegue nunca lançar essa palavra no deserto do seu esquecimento pessoal, no deserto daquelas coisas que ele esquece. Quem é de Deus nunca esquece a palavra de Deus. A palavra de Deus, na vida dos eleitos, é o elemento mais marcante na sua vida. Todos nós temos coisas marcantes na vida. Temos coisas que marcaram nossa vida. Temos pessoas que marcaram nossa vida. Temos eventos que marcaram nossa vida. Todas essas marcas podem desaparecer e desaparecerão. Mas a palavra de Deus traz uma marca indelével, que jamais pode ser apagada. Por isso que essa palavra de Deus, ela é definida lá no Apocalipse como o selo na fronte dos eleitos de Deus. O selo de Deus na fronte significa palavra de Deus na mente. A palavra de Deus na mente. Quem tem a palavra de Deus na mente nunca vai receber a marca da besta. Porque o selo de Deus é a verdade. A marca da besta é a mentira. Toda mentira que o eleito de Deus escuta, ele já sabe que é mentira, porque ele tem na sua consciência sempre presente a palavra de Deus, que ele nunca esquece. Está sempre consciente de toda a palavra de Deus e preparado. Não precisa nem meditar muito, não precisa nem pensar. Vamos pensar um pouco sobre isso aí que você está falando. Não, se a pessoa falou alguma coisa que não é verdade, é instantâneo. Quem tem a palavra na consciência, está errado. Peraí, você nem pensou para dizer que está errado. Não precisa pensar para dizer que está errado. Eu sei que está errado, porque a palavra que eu tenho aqui na minha consciência já denunciou que isso que você está falando é mentira. É assim que a verdade destrói a mentira. É assim que os que são selados pelo selo do Espírito de Deus, o selo do Espírito de Deus é a palavra de Deus aqui na nossa mente.
Operando, enquanto estamos aqui nessa terra, é essa palavra quem está operando a renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É aqui na mente, sempre consciente. O que o salmista está dizendo aqui: Senhor, não tem jeito, eu estou sempre consciente da tua palavra, nunca me esqueço dela. Tem muitos anos que eu detectei isso na minha cabeça, e quando eu detectei isso na minha cabeça, eu tive um pensamento assim: Senhor, já que eu não consigo esquecer a tua palavra, então eu vou mergulhar nela profundamente, eu quero conhecê-la completamente, quero conhecê-la plenamente, já que ela não vai sair mesmo da minha cabeça, então eu quero ela totalmente na minha cabeça, edificando totalmente os meus pensamentos. Aleluia. Renovação da nossa mente, é isso que a palavra opera. É isso que a palavra opera. E por que isso acontece só com os poucos escolhidos? Porque os poucos escolhidos, eles são a terra boa semeada lá da parábola do semeador. A terra onde a semente caiu e produziu o fruto. Os muitos chamados são representados pelos outros 3 tipos. À beira do caminho, aquele que recebe a semente, mas os pássaros vêm e comem. Aqueles que recebem a palavra, mas o diabo vem e tira dele. Ele esquece. Ele esquece. Aquele que foi semeado em solo pedregoso, a palavra é semeada nele, mas não finca raízes profundas na sua vida, no seu caráter, porque o pecado dele está ali, e essa semente se queima, seca, ele esquece a palavra, ele esquece a palavra. A semente semeada no meio dos espinhos, essa pessoa rica recebeu a palavra de Deus, mas a sua riqueza são espinhos que sufocam a semente, e ele esquece a palavra. Os muitos chamados esquecem a palavra. Os poucos escolhidos são a terra boa, que uma vez semeada, vai produzir. Eles nunca esquecem a palavra. Por isso se tornam como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz, prosperará. Prosperidade espiritual, vida com abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O segredo é aqui, ó, na mente. Não me esqueço da tua palavra. Por que isso está na parte B do versículo? Porque esse versículo tem uma estrutura que se chama substanciação, onde coloca o efeito antes e a causa depois. A causa é não se esquecer da palavra, e o efeito que isso produz é que essa pessoa que não se esquece da palavra, ela passa a ter prazer na palavra. Ela passa a ser alguém que se deleita na palavra. Aí o versículo 2 do Salmo 1, né? Ele tem o seu prazer, o seu deleite na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Eu não medito na Bíblia porque eu sou obrigado a meditar na Bíblia. Eu não medito na Bíblia como se isso fosse um trabalho que eu faço assim reclamando, que coisa difícil. Não, eu medito na Bíblia com o maior prazer que alguém poderia ter em alguma coisa nesse mundo. O eleito não tem prazer em outra coisa mais do que ele tem o prazer na palavra de Deus. Porque ter o prazer na palavra de Deus é ter todo o seu prazer em Jesus. Ter o seu deleite em Jesus.
eu me deleito em Jesus. Não existe na terra prazer, deleite comparado a este. E como sentir prazer, deleitar-se, é algo que está numa escala abaixo na nossa alma, porque na escala mais alta da alma está a mente. Abaixo da mente estão os sentimentos. Abaixo da mente estão as emoções. Se a palavra domina sobre a minha mente, é a palavra que aciona o meu emocional, os meus sentimentos, as minhas emoções. É por isso que quem tem o seu prazer na palavra do Senhor, renuncia todos os demais prazeres que as pessoas têm nessa terra. Prazer nenhum nas coisas da terra. Prazer nenhum em futebol. Prazer nenhum em diversões. Prazer nenhum nos divertimentos que as pessoas da terra precisam, porque elas não têm prazer na palavra. Quando elas vêm para a palavra, elas acham chata, é difícil, enfadonho, porque os divertimentos delas estão no mundo. Quem tem prazer no Senhor, não sente prazer mais em nada no mundo. Foi isso que Asaf disse no Salmo 73. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E se eu tenho a ti, não há mais nada que me atraia nessa terra. Porque o meu prazer está todo no Senhor. Jesus está edificando para si uma esposa que hoje é noiva, uma noiva que só tem prazer nele. Jesus não quer noiva que tem prazer em outros amantes, que ama ou gosta de outras coisas ou pessoas. Por isso Jesus foi radical ao dizer, se alguém amar seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, seus filhos, sua família, mais do que a mim, não é digno de mim. A minha noiva é aquele que ama a mim de forma máxima, prioritária e exclusiva. Jesus exige exclusividade. A noiva de Jesus só tem olhos para Ele. A minha amada tem olhos de pomba. Ou seja, ela só tem olhos para mim. Ela não desvia de mim o seu olhar. Ela percorre esse caminho de santidade, olhando firmemente para mim, que sou o autor e consumador da fé. E a oração da noiva só tem uma palavra de 3 letras que ela ora junto com o Espírito Santo: vem. Chamando o noivo, vem. Vem. Porque ela anseia por confirmar essa aliança nas bodas do Cordeiro, profetizada em Apocalipse capítulo 19, quando a noiva se transformará na esposa eterna do Cordeiro, esposa eterna de Cristo Jesus. E é só por esses que fazem parte dessa esposa que ele morreu, que ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para ninguém mais. Jesus não derramou o sangue dele para ninguém que vai para o inferno. O sangue de Jesus é uma remissão específica dos seus eleitos que vão morar na glória, que vão morar no céu, para que eles sejam essa noiva que só tem olhos para Ele, que só tem prazer nele, não só os seus pensamentos, mas também os seus sentimentos
e toda a sua vontade se direciona exclusivamente para essa pessoa maravilhosa que se chama Jesus. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.